de dezembro, mas essa aula vai ficar gravada, né, para o dia 2, com resolução de exercícios de circuitos de corrente contínua, ok? Eu vou aqui abrir a minha tela, está aqui, certo? Eu vou fazer aqui alguns exercícios utilizando as leis de Kirchhoff, a lei dos nós, ou então a lei das malhas, certo? Pois muito bem. Eu tenho esse circuito e estou aqui passando uma corrente I por ele. Como é malha única, eu vou utilizar o quê? A lei das malhas. Beleza. Certo. Lei das malhas. Então, vou adotar aqui como que positivo. E como é a lei das malhas, eu tenho que buscar o quê? Todas as tensões, em que as tensões têm que ser calculadas pelo quê? Pela primeira lei de Ohm, V igual a RI. Então, fica 47I menos 3, que é a ponta aqui da corrente toca primeiro, menos 3. Mais 7i, mais 1, mais 5, menos 4, e fechei a malha. Beleza? Então fica 47 mais 7, 54i. E fica 1 mais 5, 6. Menos 4, 2. 2 menos 3, menos 1. Igual a zero. Então, a minha corrente vai ser o quê? 1 eu passo para o outro lado positivo, dividido por 54. Então, vai ser 1 dividido por 54, que vai dar aproximadamente 0,0 185 amperes. Escrevendo notação científica, como que eu faço? Pego 1, 2, 3. Então fica 1,85 miliamperes. Essa é a corrente, beleza? Vamos aqui. Eu vou começar pelo resistor e vou utilizar também o que? A lei das malhas, certo? Então fica 100x menos 5 menos 7 igual a zero. Então fica 100x igual a 12. Então, em x é igual a 12 dividido por 100. Doze dividido por 100.
amperes. Pode deixar em forma fracionada também, não tem problema, beleza? Então, pessoal, isso aqui é algumas partes, né? E eu vou resolver agora alguns exercícios também, como estou fazendo, inclusive esse daqui da SAP, beleza? Então, vamos lá. Diz assim o primeiro. Calcule o valor da resistência do resistor R para que a tensão da lâmpada não seja superior a 12 volts. Como que eu faria isso? Eu iria pensar que eu estaria num laboratório, certo? Então, como que eu faria? Eu utilizaria a primeira lei de Ohm, certo? V igual a RI. E nesse caso, em 3 situações. Eu vou começar primeiro com um circuito já aqui montado. Primeira situação. Pego 18. A resistência de 6, perdão. 6. E a primeira corrente que está circulando por aqui. Então, a primeira corrente, de 1, é 18 dividido o quê? Por 6, que dá 3 amperes. Ele diz agora que não seja superior a 12 volts. Então, no lugar de 18, eu vou colocar 12, como minha segunda situação. 12 igual a 6 vezes 2. E a minha corrente 2 vai dar o quê? 2 amperes. Beleza. Agora diz aqui que não seja superior a 12 volts. Eu posso pensar o seguinte, que já que não é superior, eu tenho que pegar a tensão máxima, 18, menos 12. Então, minha terceira situação fica o quê? 18 menos 12. 6 e 3. Isso implica que fica 6 dividido por 6 dá, e 3 é igual a 1 ampere. Percebam o seguinte, que desde a primeira experiência, o quê? A taxa de corrente ela foi caindo o quê? Uma vez. De 3 para 2, uma. De 2 para 1, 1. Então, é uma progressão aritmética de razão 1, certo? Se aqui caiu 3 vezes, então a minha resistência tem que ser o quê? 3 vezes maior. Beleza? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que é que eu pensaria em fazer? Eu pensei em somar aqui agora todas essas correntes, I1 mais I2 mais I3, que fica 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, a minha corrente total é igual a 3 amperes, certo? Como aqui a resistência tem que ser a maior possível para que não queime, então eu tenho que pegar a maior tensão, certo? Então, é a tensão máxima que vai me conceder a resistência máxima e isso pela corrente total. Então, minha tensão máxima é 18. Minha resistência é o que eu quero achar, vezes 6. Então, a resistência máxima vai ser o quê? 18 dividido por 6. Então, a resistência máxima será o quê? 3 ohms. Certo? É isso que ele estava querendo. Se você fez de uma outra forma e deu 3, tá certo também, viu? Pode explicando aqui. Se você fez de outra forma e dá 3, então você também está correto. Agora aqui ele pede o quê? A resistência equivalente nesse circuito, certo? Então vamos lá. Esses dois aqui,
estão em paralelo, e esses dois aqui estão em série. Quando os resistores estão em série, é só somar. Então, 2 mais 1, 3 kΩ. Certo? Nesse caso aqui, eles estão em paralelo, certo? Quando os dois resistores estão em paralelos, eles têm a mesma resistência, é você pegar aqui a resistência existente pelo número deles. Então, resistência aqui, 8, dividido pela quantidade que é 2, fica 4 kΩ. Beleza. Então, meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui em cima vai ficar 3. E 2K, 2 kΩ, aqui 3 kΩ. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 2. Aqui é 4, que eu já calculei. E aqui é 2. 2K. Muito bem. Alterando aqui de cor, 2K com 4K, eles estão em quê? Em série. Então, posso juntar os dois e vai dar o quê? 2 mais 4, 6K. Então, meu circuito vai ficar dessa forma aqui agora. Em cima 3, aqui embaixo 2, aqui o 10 e aqui o 6. Esses dois aqui estão em série, né? Isso aqui quer dizer, isso aqui está em paralelo. Então, como que a gente faz? Produto pela soma. 10 vezes 6, dividido por 10 mais 6. Fica 60 dividido por 16. Então, 60 dividido por 16 vai dar 3,75. Ó, então fica assim, ó. Então aqui fica 3, aqui fica 2 e aqui fica 3,75. Então, a resistência equivalente, já que todos estão em série, é apenas somar 3 mais 3,75 mais 2, certo? Então fica 3,75 mais 5. Fica 8,75 kΩ.
quilômetro. Se perguntarem assim, mas professor, qual que é, né, a tensão em cada resistor aqui, né, a potência dissipada? O que eu calculo? Eu vou fazer aqui. Vou montar aqui 12. Aqui vai ser o 2. Aqui eu já vou fazer direto 2 mais 1, 3. Aqui o 8 eu já vou deixar o 4. E aqui eu vou fechar. Então aqui eu tenho 10. Aqui vai ser 2. Aqui 4. Aqui 2. E aqui 3. E aqui 12. Mais, menos. E vou fazer aqui o quê? A lei das malhas. Aqui tem um I1 aqui. E um I2 aqui. Certo? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui pela lei das malhas. Eu tenho aqui malha 1. Malha 1. Vou pegar aqui o resistor aqui de cima. 3K primeiro. 3K e 1 mais 10K. Que é esse resistor aqui. Como eu adotei a malha 1 como a primária, então fica o quê? Corrente primária, que é I1, menos a corrente na malha secundária, I2. Mais 2K, I1, menos 12, iguais a zero. Agora aqui é álgebra, né? 3K mais 10, 13. 1 mais 2, 15. A equação vai ficar só 15K e 1 menos 10K e 2 igual a 12. Beleza. Agora eu vou para malha 2. Beleza. Então, vou começar aqui em cima. 2, certo? Que é 4, né? Então, fica 2K e 2 mais 4K e 2. Opa. E 2 mais 10K e pego. E 2 menos em 1, porque agora eu adotei a malha 2 como a primária. E fecha a malha, tudo igual a zero. Muito bem. Agora é álgebra. 2K e 2 mais 4K, fica o quê? 6. Mais 10, 16K e 2.
E o 10 aqui está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Eles caem 1. Muito bem. Tenho K de um lado e K de outro. Vou fazer com o meu quê? Meu I1 seja 16 e 2 dividido por 10. Igual a 1,6 e 2. Calculado esse resultado, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa equação número 1 aqui em cima. Então, tenho 15. O meu I1 é 16, 1,6, né? E 2. 1K de fora. Menos 10K e 2. Igual a 12. Muito bem. Então, fica aqui 15 vezes 1,6. Deixa eu ver aqui. 15 vezes 1,6. 24 menos 10, 14. Igual a 12. Certo? Então, I2 é igual a 12 dividido por 14K. Então, fica 12 dividido por 14. E dá 0,85 miliamperes. Se o meu I2 deu esse valor, o meu I1 é quanto? É só pegar esse valor e voltar aqui, ó, 1,6 vezes 0,85. Dá 1,37 amperes. Muito bem. Então, se eu quero saber a potência dissipada, como que eu faço? Eu utilizo a fórmula do π, certo? Então, aqui nesses resistores aqui, já que aqui deu o quê? 4, né? Resistência deu 4. Então, a potência dos resistores de 4 vai ser o quê? A mesma, porque eles estão em paralelo. Então, a potência é potência útil, né? Que é potência dissipada. O que é a potência dissipada? Então, é R I quadrado. Mas aí, qual que é o R que está circulando aqui? Ó, é o I2. Então, fica I2 ao quadrado. Então, quanto que é o R lá? 4K. Vezes a corrente I2, que é I2, 0,85 ao quadrado. 0,85 mili, né? Ao quadrado. Então, isso é igual aqui, 0,85 elevado ao quadrado, vezes 4, dividido por 1000. E dá 2,89 miliwatts. Miliwatt. Agora, eu quero para esse aqui de 2K. Qual que é esse aqui de 2K que está circulando? O meu I2 também. Então, vou fazer aqui já direto. 2K, 0,85. Então, fica 0,85 elevado ao quadrado, vezes 2. 2. 2 elevado ao quadrado, vezes 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 2. 2 elevado ao quadra
Então fica 1,45 miliwatt. Miliwatt. Agora, se eu quiser aqui o de 10K, então fica 10. E a corrente quanto que é aqui? Vai ser o I1 menos o I2. Então vai ser o quê? 1,37 menos 0,85, que dá 0,52. Então fica 0,52 elevado ao quadrado, 0,27 vezes 10, 2,70 megawatt, miliwatt, perdão. Aqui eu tenho aqui o meu I3, né, o meu I1 em 3, então fica o quê? Resistência de 3, o I1 eu sei que é 1,37 elevado ao quadrado, né, no que caso é milha, né? Tá esquecendo de colocar aqui, miliampere. 87 vezes 10 menos 3, isso elevado ao quadrado. Muito bem. Então fica 1,37 elevado ao quadrado, dá 1,87 vezes 3, 5,63 miliwatt. Miliwatt. E o que que seria isso aqui, professor? É potência dissipada? É o quê? É quando o resistor transforma a energia elétrica em mecânica, perda de energia em forma de calor, correto? Então, por isso, pessoal, eu vou deixar mais vídeos aqui, né, de exercício, correto? E esses aqui já vão auxiliando. Eu vou falar mais sobre leis de Kirchhoff também. Então, até a próxima aula também.